Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: se Deus é poderoso e tem domínio sobre todas as coisas, por que o mal existe? Deus criou o mal? Hoje você vai entender a resposta para essa pergunta. Peço que se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Assista até o final e você vai se surpreender com a resposta. À primeira vista pode parecer que, se Deus criou todas as coisas, então deve também ter criado o mal. Entretanto, há aqui um pressuposto que deve ser esclarecido. O mal não é uma coisa, como uma pedra ou a eletricidade. Você não pode ter um pote de mal. Mas o mal é algo que acontece, como o ato de correr. O mal não tem uma existência própria, mas na verdade é a ausência do bem. Por exemplo, os buracos são reais, mas somente existem em outra coisa. A ausência de terra, damos o nome de buraco, mas o buraco não pode ser separado da terra. Quando Deus criou todas as coisas, é verdade que tudo o que existia era bom. Uma das boas coisas criadas por Deus foram criaturas que tinham a liberdade em escolher o bem. Para que tivessem uma real escolha, Deus deveria permitir a existência de algo além do bem para escolher. Então, Deus permitiu que esses anjos livres e humanos escolhessem o bem ou o não bem. Quando um mau relacionamento existe entre duas coisas boas, a isso chamamos de mal, mas não se torna uma coisa que exige ter sido criada por Deus. Examine o exemplo de Jó em Jó capítulos 1 e 2. Satanás quis destruir Jó, e Deus permitiu que Satanás fizesse tudo, exceto matá-lo. Deus permitiu que isto acontecesse para provar a Satanás que Jó era reto porque amava a Deus, e não porque Deus o tinha tão ricamente abençoado. Deus é soberano e está no controle máximo de tudo o que acontece. Satanás nada pode fazer a não ser que tenha a permissão de Deus. Deus não criou o mal, mas ele permite o mal. Se Deus não houvesse permitido a possibilidade do mal, tanto a espécie humana quanto os anjos estariam servindo a Deus por obrigação, não por escolha. Ele não quis robôs que simplesmente fizessem o que ele gostaria que fizessem por causa de sua programação. A resposta que a Bíblia nos dá é: Deus tem um propósito perfeitamente bom para a existência do mal. A Bíblia não só ensina que Deus sabe de todas as coisas, mas que ele determinou com precisão o seu plano para toda a história do universo. Deus detalhadamente determinou a existência e história para cada criatura desde antes da criação. Ele escreveu a história do mundo para a sua glória, de sorte que tudo ocorre de acordo com o seu perfeito plano, e nada acontece sem ser previamente decretado por Deus. Em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, Deus apresenta como evidência de sua divindade o fato de que ele tem determinado e declarado o fim desde o início. Ele diz: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 10. Não existe um átomo sequer em todo o universo que não esteja a cada momento sendo sustentado e guiado por Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo diz: Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Hebreus capítulo 1, versículo 3, explicitamente diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vimos então que Deus tem planejado e determinado o percurso de toda a criação, incluindo Satanás e todas as suas ações, como sua queda e as tentações que ele apresenta a nós, seres humanos. O mal que existe hoje não ocorre por acidente, mas porque Deus tem determinado em seu perfeito plano que deveria ser assim. Isto pode ser surpreendente ou até vergonhoso para muitos, mas para Deus, não. Ele diz: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. É notável que neste versículo ele até usa o verbo mais forte,
Bara no hebraico é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para referir-se ao seu envolvimento intencional com o mal. De fato, ele até apresenta isto como evidência de sua divindade, em contraste com os ídolos que são incapazes de fazer bem ou mal. Isaías 41, versículo 23. O inspirado profeta Jeremias apresenta a pergunta retórica: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Lamentações capítulo 3, versículos 37 e 38. É claro que a resposta esperada é que nada de bom ou mal ocorre sem que proceda de Deus. Semelhantemente, o profeta Amós pergunta: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Amós capítulo 3, versículo 6. Basicamente, não há uma resposta a estas perguntas que possamos compreender totalmente. Como seres humanos limitados, jamais podemos compreender inteiramente um Deus infinito. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 34. Às vezes pensamos que compreendemos por que Deus faz determinada coisa, e mais tarde descobrimos que era para um propósito diferente daquele que havíamos pensado. Deus vê as coisas sob uma perspectiva eterna. Nós vemos as coisas sob uma perspectiva terrena. Infelizmente, por natureza, preferimos a nossa própria concepção de Deus àquela do Deus verdadeiro. Concluindo, a Bíblia ensina claramente que tudo que Deus criou era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Semelhantemente, a Bíblia termina descrevendo em Apocalipse 21 e 22 um período futuro, quando tudo voltará a ser muito bom. Apocalipse capítulo 21 e versículo 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isto significa que quase toda a Bíblia, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, trata do tempo quando o mal existe. Este é o tempo em que nós vivemos. Entretanto, é confortador, mesmo quando entendemos pouco do propósito de Deus para o mal, saber que tudo começou muito bom e há de terminar assim também. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mais vídeos. Curta e compartilhe nosso conteúdo. Deus te abençoe e até a próxima.